O caso Johnny Depp vs Amber Heard se estende no tribunal desde 2016. Conflitos, acusações e processos acontecem de lá pra cá de forma bem quente. Porém, a mídia escolheu um lado e ignorou o outro, mostrando apenas o que sua cartilha de informações permite. Por isso, esse é um vídeo onde apresentarei uma linha do tempo desse caso e exibirei eventos que as grandes companhias não divulgaram. Tudo começou em 2009, onde Johnny Depp conheceu Amber Heard no set de O Diário de um Jornalista Bêbado. Em uma entrevista à Vogue em 2011, a atriz afirmou que trabalhar com Johnny foi melhor do que eu imaginava, o que realmente significa alguma coisa. Sem perder tempo, no início de 2012, eles engataram um namoro, ano em que Depp e sua parceira de longa data, Vanessa Paradis, anunciaram publicamente sua separação após 14 anos de namoro. Na mesma época, Amber Heard se separou de Tássia Van Ree. Uma informação publicada pelo USA Today informou que Amber foi presa em 2009 sob a acusação de agredir fisicamente a namorada, após um conflito em que ela supostamente agarrou e bateu no braço de seu cônjuge. Em 2015, Depp e Heard se casaram em uma cerimônia privada, o que não durou muito, pois em 2016 Amber pediu divórcio e acusou o ator de violência física contra ela. Além disso, a atriz obteve uma ordem de restrição temporária, alegando que Depp tinha esse comportamento geralmente sob a influência de drogas ou álcool. Em uma das acusações, ela afirmava que antes de pedir o divórcio, ocorreu um incidente em que Johnny jogou o seu telefone nela, deixando-a com o rosto machucado. No entanto, um porta-voz da polícia disse a People que uma investigação em relação ao incidente doméstico descobriu que nenhum crime havia ocorrido. O ator negou essas acusações e, por meio de seus representantes, disse que Heard estava tentando garantir uma resolução financeira prematura, alegando abuso. Depois de todo o ocorrido, um acordo de 7 milhões de dólares foi alcançado fora do tribunal. O recém-separado casal até divulgaram uma declaração conjunta dizendo: "Nosso relacionamento foi intensamente apaixonado e às vezes volátil, mas sempre ligado pelo amor. Nenhuma das partes fez acusações falsas por ganho financeiro." Heard recebeu 7 milhões de dólares com o divórcio e disse que o dinheiro seria doado para duas organizações, a União Americana pelas Liberdades Civis e o Hospital Infantil de Los Angeles. No entanto, recentemente o executivo da ACLU, Terence Doughty, testemunhou que a organização teria recebido apenas 1,3 milhão de dólares de Heard, incluindo os 500 mil dólares de um fundo associado a Elon Musk, com quem Heard esteve em um relacionamento breve, e não os 3,5 milhões de dólares prometidos. Doughty afirmou ainda que a ACLU foi informada em 2019 que a atriz não poderia cumprir o restante da promessa devido a problemas financeiros. Tudo parecia ter se resolvido, até que em dezembro de 2018, Amber escreveu um editorial para o The Washington Post, no qual falou sobre o tratamento de mulheres em casos de abuso doméstico. No editorial, ela escreveu: "Tornei-me uma figura pública que representa o abuso doméstico e senti toda a força da ira de nossa cultura pelas mulheres que se manifestam." O próprio Depp nunca foi mencionado pelo nome, porém, era claro que ela se referia ao caso passado dos dois. Não deixando isso barato, em 2019, Depp processou sua ex-mulher em 50 milhões de dólares por difamação sobre o artigo da Washington Post. O processo dizia que Heard não é vítima de abuso doméstico, ela é uma perpetradora e nega que Depp tenha abusado dela. E ainda completa alegando que foi uma farsa elaborada para gerar publicidade positiva para a atriz. Esse é um processo que ocorre atualmente. Porém, antes disso, o ator lutou contra o Newsgroup Newspapers, editor do The Sun, no tribunal por causa de um artigo de 2018 em que o chamavam de espancador de esposa, em referência ao casamento anterior de Depp e Heard. O mesmo processou a editora e o editor executivo do The Sun, Dan Wootton, por difamação. No julgamento, suas ex-namoradas Winona Ryder e Vanessa Paradis forneceram declarações em defesa de Depp. Ryder escreveu: "A ideia de que ele é uma pessoa incrivelmente violenta é a coisa mais distante de Johnny que eu conhecia e amava. Não consigo entender essas acusações."
Enquanto isso, Parham escreveu que as acusações de Heard não são nada parecidas com o verdadeiro Johnny que conheci, e pela minha experiência pessoal de muitos anos, posso dizer que ele nunca foi violento ou abusivo comigo. No julgamento, Johnny Depp alegou que Amber defecou em sua cama e lhe deu um soco, o que Heard nega. O ator também acusou a atriz de ter casos extraconjugais com James Franco e Elon Musk, o que Heard também nega, apesar de fotos de câmeras de segurança mostrarem Amber e James Franco juntos e uma troca de mensagens com Musk antes mesmo de se separar de Depp. 3 meses após o início do julgamento, o juiz Nicol decidiu que o The Sun estava correto ao relatar que Depp era violento com sua ex-esposa Amber Heard. Ao chegar à sua decisão, Nicol se referiu a 14 incidentes separados que os advogados do The Sun citaram para justificar a chamada de Depp de espancador de esposa. Johnny Depp negou veementemente todas as alegações de que ele foi violento com Heard e em um comunicado publicado logo após a decisão, seus advogados disseram: "Esta decisão é tão perversa quanto desconcertante. O mais preocupante é a confiança do juiz no testemunho de Amber Heard e o correspondente desrespeito à montanha de contraprovas de policiais, médicos, seu próprio ex-assistente, outras testemunhas não contestadas e uma série de provas documentais que minaram completamente as alegações." Poucos dias depois do fim do caso, o ator anunciou que havia sido pedido para se demitir do seu papel como Grindelwald em Animais Fantásticos 3. Johnny Depp e sua equipe até tentaram apelar à decisão do júri por 2 vezes, mas ambas foram negadas, mesmo com novas provas sobre o caso. Agora o foco se direciona ao processo de difamação nos Estados Unidos, processo em que Amber Heard também entrou com uma ação contra o ex-marido por $100 milhões. Uma das principais acusações do advogado de Depp é que as mentiras contadas por Amber arruinaram a carreira do ator e o afastaram dos produtores que antes favoreceram a estrela de cinema. And because of that, words can evoke strong emotions in the listener and cause irreparable harm to a person's reputation. And when, like Mr. Depp, your career depends upon your image and your reputation, or whether movie producers want their films associated with you, that harm can be particularly devastating. No dia 25 de abril de 2022, o ator foi demitido da Disney, onde trabalhou na franquia de Piratas do Caribe. Foi o segundo grande papel perdido por ele após o caso, sem contar que desde o início desse conflito, Johnny não conseguiu mais grandes papéis. Segundo o ex-agente de Depp, o ator teve um impacto traumático em sua carreira, fazendo com que ele perdesse seu papel na lucrativa série Piratas do Caribe. No prosseguimento do processo, Depp disse que Heard era o verdadeiro agressor em seu relacionamento. Ele afirmou que se sentia que estava sempre errado sobre tudo e sofreu um desfile interminável de insultos. O ator acrescentou que às vezes esses argumentos se transformaram em violência por parte de Heard, afirmando que ela precisa de violência empurrando-o ou jogando uma taça de vinho em seu rosto. Quando essas discussões começavam, Depp afirmou que tentava se livrar da situação se trancando no banheiro apenas para fugir de Amber. E também disse que seu relacionamento com ela, assim como o que ele descreveu como ataques verbais frequentes, muitas vezes contribuiu para o uso de álcool e drogas. Fiquei mais inspirado pela senhorita Heard a procurar um agente entorpecente por causa dos constantes confrontos, disse ele. Eu tinha que ter algo para me distanciar e distanciar meu coração daqueles ataques verbais. Johnny levou ao julgamento gravações de áudio do período em que ele esteve casado com Amber. O conteúdo mostra a atriz assumindo agressões a Depp e também o tratando carinhosamente. I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, you've been in a lot of fights. You've been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a close You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not punch you.
I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are your toes? What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because you started. You are such a baby. Grow the fuck up, Because you Johnny. started physical fights. I did start a physical fight. Yeah, you did. So I had Because- to get the fuck out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable. Shannon Curry, psicóloga forense e testemunha de Johnny Depp, disse aos jurados acreditar que Amber Heard sofre de 2 transtornos, de personalidade limítrofe ou borderline e de personalidade histriônica, o que explica essa ação de bate e assopra no vídeo. Outra acusação muito forte é que Amber teria decepado seu dedo logo após o primeiro mês de casamento, quando ela voou para a Austrália para visitá-lo enquanto ele filmava a 5ª parte da franquia de Piratas do Caribe. Depp disse que estava hospedado em uma grande casa e lembrou-se de se trancar em pelo menos 9 quartos e banheiros naquele dia, enquanto ela batia nas portas, gritava obscenidades e queria ter uma briga física. Nesse ponto, o ator confirmou que estava sóbrio há algum tempo, mas notou que o estresse da situação o levou a ir ao bar da casa e se servir de algumas doses de vodka. Ele continuou dizendo que Heard o seguiu até o bar e começou a gritar com ele por beber novamente, e jogou uma garrafa de vodka nele. Uma das garrafas voou perto de seu rosto e caiu no chão. A segunda garrafa que Amber jogou nele dessa vez acertou sua mão, cortando seu dedo médio direito. Takes the second bottle, which is the larger one. I'm in this position again, and my hand is on the edge of the bar, like that, you know, leaning over, the fingers like that, and she threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. And I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was, I felt heat. I felt heat, and I felt as if something were dripping down my hand, you know. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed. Segundo o site Insider, Depp afirmou que além das agressões físicas sofridas, sua ex-esposa foi responsável por colocar fezes na cama do casal após uma discussão. It was a photograph of the bed, our bed, and on my side of the bed, was human fecal matter. So I understood why it wasn't a good time to go down there. My initial response to that was, I laughed. It was so outside. It was so bizarre and so grotesque that I could only laugh. Segundo o ator, Amber culpou os cães criados por eles, mas Depp desconsiderou a justificativa. Eu vivi com aqueles cachorros. Eu peguei o cocô deles. Não foram os cachorros. No julgamento, algumas ações apresentadas pela defesa de Amber Heard e por ela mesma apresentam incongruência ou falta de provas concretas, o que coloca em dúvida muitas de suas alegações. Uma delas é que o advogado da atriz alegou que ela usava um kit de corretivo da marca Milani Cosmetics para esconder os hematomas que supostamente teriam sido causados pelo ator.
Contudo, a marca se pronunciou e afirmou que o produto em questão só passou a ser vendido quando o casal já estava separado. As supostas agressões foram entre 2014 e 2016. Eles divorciaram-se em 2016. A data de lançamento da paleta de maquiagem foi em dezembro de 2017. Outro acontecimento bizarro, Amber Heard, em seu discurso de defesa, relata que apenas Jerry Judy, segurança de Johnny Depp, viu suas lesões. O tribunal permitiria que ele fosse chamado como testemunha, mas Jerry morreu faz algum tempo. Ela também alega ter sofrido espancamentos de Johnny, mas fotos de horas após os acontecimentos e datas relatadas por ela mostram que Amber não apresentava nenhum hematoma. Enfim, esse é um caso de muitos capítulos, onde muitos deles estão sendo censurados pela mídia. Do lado de Depp, desde 2016, ele vem pagando pelo ocorrido. Já Amber, somente agora, onde os fatos estão sendo apresentados de forma mais especificada, que ela começa a perder sua reputação. Uma das consequências foi seu tempo de tela reduzido no filme Aquaman 2. A realidade é que o julgamento da internet e das empresas foram rápidos e precipitados contra Depp, mesmo sem ouvir ambos os lados, e agora a verdade começa a aparecer.